Quero falar a respeito de metodologia, quero falar a respeito de inovação. E para trazer esse assunto aqui, ele tem algo que ele já traz aqui para o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Rafael Poço, muito boa noite, legal você ter vindo, obrigado. E é o seguinte, a mudança é essa mesmo, né? Você tem que jogar alguma coisa de novo para que o retorno venha mais rápido. Resolutividade e velocidade. Bom, boa noite, obrigado pelo convite. E sim, na verdade, as mudanças que vêm acontecendo na política, elas são frutos também de experimentos, de tentativa que vêm sendo feitas pela sociedade, pelos governos, pela sociedade, pela cidadania, pelos cidadãos mesmo, independentes, que de alguma forma vão tentando dar uma melhorada, participar mais, trazer mais transparência, trazer mais colaboração e mais participação para melhorar a qualidade da política. Isso não tem receita pronta, né? Igual o bolo da vovó, que você tem lá 2 colheres de açúcar e tal, não sei o quê. Tem que ir tentando mesmo. Se tivesse receita pronta... Melhor coisa do mundo. Ia estar custando caro, É verdade, essa receita ia ser cara. Na verdade, não, assim... eu tenho pesquisado sobre inovações na política recentemente, nos últimos anos, e o que a gente vê é que, de fato, não existem respostas, né? Os desafios que estão colocados hoje são desafios muito novos, né? A gente está... O século XXI, como a gente costuma dizer, traz novas possibilidades para as pessoas, para participar mais, para conseguir acompanhar, para ter mais transparência, acompanhar a política, debater, e traz novos desafios, né? Como é que a gente consegue aproveitar a tecnologia, aproveitar as possibilidades que estão colocadas para a gente se fortalecer e não para se destruir, como acontece, por exemplo, para utilizar as redes sociais para difundir mentiras, fake news, enfim. Pelo amor de Deus. Você é do Instituto Update e esse instituto, você é o que do Instituto e qual é a sua formação? De onde é que vocês se encontraram? Então, na verdade, eu sou um dos fundadores do Instituto Update. Hoje eu me afastei da rotina do Instituto. Da criação? Isso, exatamente. Eu sou um dos fundadores, então os outros fundadores seguem tocando o projeto. Mas nós criamos a organização muito a partir de uma certa frustração de cada um de nós com os rumos que a política vinha tomando. Cada um com a sua experiência. Eu tive uma experiência no setor público, tive experiência na sociedade civil, ONG, e sempre com alguma frustração de, será que não poderia ser melhor? Será que não tem uma forma de fazer diferente para ter mais impacto, para a gente conseguir de fato transformar melhor a realidade? E aí, a partir desse anseio, dessa inquietação, a gente acabou criando um instituto que o objetivo é pesquisar as inovações que existem na América Latina. A gente restringiu essa pesquisa para a América Latina. E por quê? Porque, inicialmente, a ideia era pesquisar o mundo inteiro. Assim. Vamos pegar as boas práticas que tem na Espanha, na Finlândia, na Islândia, na Rússia, no Canadá, onde a gente sabe que tem coisas interessantes. Mas aí veio uma reflexão que foi, se a gente olhar para os países que têm uma situação mais parecida com a nossa, no Brasil, talvez seja mais fácil a gente pensar em como é que troca a tecnologia, como é que a gente aprende, incorpora aqui alguma coisa, como é que a gente pode exportar alguma coisa que a gente fez aqui. E aí, a partir dessa compreensão, a gente olhou e fazia todo sentido restringir essa pesquisa para a América Latina. Os problemas que acontecem no Peru, na Colômbia, na Bolívia, são muito parecidos no México, são muito parecidos com os que acontecem no Brasil. A realidade social é parecida, a realidade econômica é parecida. O idioma a gente consegue se entender, o Brasil fala outro idioma, mas a gente consegue se entender. E tem elementos da política que são os mesmos. O principal deles é a corrupção, por exemplo. Então, na pesquisa que foi feita recentemente pelo Instituto Update, esse era um tema muito comum entre os entrevistados que estão adotando, criando novas práticas. O tema da corrupção estava sempre presente como um grande, se não o maior problema a ser enfrentado pela política. Interessante, a América Latina, que viveu sob a égide de um livro chamado As Veias Abertas, da América Latina, Eduardo Galeano, ela começa a fazer a sua revisão hoje. Essa revisão está nos levando a alguns outros momentos e você fala alguma coisa aqui que me lembra muito isso. Outra coisa que da sua fala me lembrou é o seguinte, é que nós começamos a trocar também as questões de tecnologia.
o CIPAM e o nosso CIVAM estão hoje juntos com o Peru, com outros países, já transferindo tecnologia e adotando, absorvendo também aquilo que eles já tinham. Porque ninguém é dono de verdade nenhuma, né? Não existe verdade absoluta, então você tem muito a esse caminhar. Muito interessante essa história. E você agora está difundindo isso. Você hoje está aqui, por exemplo, para apresentar um produto para o Tribunal de Contas do Estado. Eu falei do Tribunal de Contas do Estado exatamente por isso. Sobre o tema anterior que você comentou, sobre o CIVAM e o compartilhamento da informação, essa é uma questão e é uma tendência mesmo que haja mais integração, que haja mais colaboração como um valor para a política, para as instituições públicas. A aldeia global, né? A aldeia global. E não só entre o setor público e o setor público. Mesmo a ideia de que o setor público tem um papel, a sociedade civil tem um papel, ela está mudando no sentido de que não é que o papel da sociedade é reclamar e o papel do setor público é ter as respostas. O que a gente está vendo é que está mudando isso. A ideia é que todos podem juntos construir respostas. Então tem recursos e tem talentos na sociedade e no governo e nas empresas, nos empreendedores, na sociedade civil, que se a gente colocar juntos para resolver problemas públicos, para atender o interesse público, vão potencializar ainda mais a qualidade dos serviços e das políticas. Como o trabalho que eu tenho feito recentemente, nos últimos anos, é de mapear práticas inovadoras na política, eu vim aqui para acompanhar uma prática que é daqui de Rondônia. O Tribunal de Contas do Estado aqui de Rondônia lançou hoje um aplicativo, uma ferramenta para as pessoas, os cidadãos, qualquer cidadão poder... O famoso Opina-i. O famoso Opina-i, exatamente. Muito bom. Para que as pessoas possam... Alô, Massude, opina aí, ó. Vou opinar. Muito bom. Olha ele aí, ó. Tá na tela. E o aplicativo serve para as pessoas poderem expressar a percepção delas, a avaliação delas sobre serviços públicos. Então, você conheceu esse Opina aí aonde? Na sua empresa, no Update ou na verdade, como eu tenho feito o mapeamento dessas práticas, o Opina-i é uma prática que é relevante. Aparece, né? E aí fez todo sentido vir aqui para acompanhar o lançamento, que foi hoje, tinha o governador, o prefeito, tinha várias autoridades, o Tribunal de Justiça, tinha várias autoridades, o que é muito importante. Porque é um aplicativo que, se ele for, e aparentemente é isso, que ele se dispõe a fazer, legitimado pelas autoridades e pelos servidores públicos, ele vai ser muito útil para a população. Interessante isso que você falou. Se for abraçado pela coletividade, a gente tem aqui não, no Brasil todo, a gente tem os seminários, né, para falar a respeito dessas coisas, os conselhos, tudo isso, mas parece que a população não se envolve muito e termina esquecendo aquilo ali. Fica para lá, né? Acho que o maior desafio que está colocado hoje na política é a falta de credibilidade das instituições públicas. Isso por vários motivos, porque elas, de fato, em geral, não entregam os serviços como não entrega aquilo que prometeu, né? Aquilo que prometeu, porque tem corrupção. Então, por vários motivos, as pessoas vão confiando menos, vão dando menos confiança para as instituições públicas. Então, uma ferramenta como essa, que vai permitir que as pessoas se expressem, por exemplo, isso a gente viu em vários países na América Latina, que permite que as pessoas ali coloquem sua opinião, e aí não é uma coisa de fachada, de fato as instituições estão comprometidas, então o prefeito, o governador, como eu disse, estão se dispondo a receber essa crítica, a melhorar o seu serviço. Se isso de fato é levado adiante, a gente pode inclusive retomar a credibilidade e a confiança das pessoas e elas voltarem a participar. Então, uma saída interessante para isso que vem sendo encontrada em alguns países, e o aplicativo aqui do Tribunal de Contas traz, dar um estímulo para as pessoas. Aqueles que participam ali vão receber algum tipo de benefício ou de estímulo do próprio poder público por ter participado. Compensação. Né? Uma compensação. Uma compensação. Você tem um programa que, na Globo News, que a gente assiste sempre aqui, você esteve lá na Globo News e você tem uma participação lá interessante. Eu estou com um vídeo aí, eu vou chamá-lo aqui, não sei se ele é autoexplicativo, mas se você, a qualquer momento, eu vou deixar seu microfone aberto, nós vamos ter ali a sua voz lá, mas se você quiser somente levantar o braço, a gente corta e você interrompe e entra lá e fala mais alguma coisa pra gente. Pode ser? Perfeito. Pronto. Então, manda aí, Vini, por favor, põe na tela. O que a gente está fazendo é uma pesquisa pela América Latina para buscar exemplos de práticas que estão aproximando o cidadão da política. Esse terceiro episódio está muito focado na inovação pública, em como o Estado está repensando as suas maneiras de se relacionar com a cidadania.
entender que si queremos innovar en el sector público, primero se requiere un esfuerzo colectivo, o sea, es muy difícil jugar este juego solo. Que ese ciudadano del futuro tenha condições de Eu questionar. assisti esse programa. E que não seja Esse programa foi feito zombi onde, que Rafael? volta a cada 4 anos. Esse programa foi um programa mostrando essas viagens que a gente fez pela América Latina. Foram 11 países no total Meu que a Deus gente do céu. viajou para entrevistar as pessoas. É lógico que a gente tem sempre aquela história de fazer a comparação. Como é que nós estamos em relação ao resto da América Latina? Não vou lhe perguntar com relação à Venezuela, não, porque aí é um caso diferente, não compensa. Aí é somente a gente chutar cachorro morto. Olha, o Brasil é um país que tem inovado, tem tentado inovar. Da parte da sociedade tem bastante inovação. E no poder público, no setor público, vão surgindo, ainda é bem inicial essa inovação na política institucional aqui, mas ela vem acontecendo. O próprio exemplo do Tribunal de Contas aqui, tem prefeituras que têm criado alguns espaços, algumas secretarias para trazer inovação. No governo federal, foi criado um laboratório de inovação de governo dentro da Escola Nacional de Administração Pública, chamado Genova. Então, assim como os outros países, a gente vem avançando. Aos poucos, o Brasil vem avançando. É claro que, se a gente compara com países como o Uruguai e o Chile, que tem indicadores muito diferentes dos nossos, tem de acesso à educação, acesso à tecnologia, que são maiores, então tem um acesso maior, eles têm condições de avançar problemas um pouco menores mais. que os nossos, né? Só o fato da gente ser geograficamente um continente é complicado, né? Eu acho que... O tamanho é isso, né? O Uruguai tem condição de como eles já fazem, distribuir um computador para cada aluno da rede pública, distribuir tablets para aposentados, por exemplo. Aqui a gente não consegue colocar todos os alunos na escola, né? É complicado. Exatamente. E é isso, a população, a gente fez até uma brincadeira, que a gente saiu do estado de São Paulo, eu sou do estado de São Paulo, a gente saiu do estado de São Paulo, que tem 40 milhões de pessoas, foi para a Argentina, que o país inteiro tem aproximadamente 40 milhões de pessoas, ficamos em Buenos Aires, onde tem ali alguns milhões de pessoas, e de lá fomos para o Uruguai, que o país inteiro tem 3 milhões de pessoas. Então são realidades bastante diferentes, mas... É isso, com vontade política, com disposição, o que essa pesquisa vem mostrando é que é possível sim avançar. Você conheceu alguma coisa, fora o Tribunal de Contas do Estado, você conheceu alguma coisa aqui de Rondônia? Quer dizer, você deve ter sido apresentado alguma coisa e você já vem, como você faz parte dessa turma que sai buscando, pesquisando o que é que existe aí de novidade, nós estamos com um crescimento diferenciado do país, do resto do país. Estamos crescendo acima da média nacional, com um governo razoavelmente bem arrumado dentro daquilo que é a desarrumação geral do Brasil. Não sei se você chegou a ver isso, qual a sua opinião? Eu não conheço muito a realidade do Estado, né, para poder opinar. E o olhar que a gente tem feito nessas viagens é um olhar bem focado de onde estão as práticas que estão tentando inovar. Então, a gente foi, por exemplo, para governos que estão com bastante dificuldade, mas que tinham ali dentro, em algum espaço, uma secretaria, um órgão que criou uma ferramenta, que criou uma metodologia que pode ajudar a resolver. Então, o olhar não é um olhar para a situação, para o contexto político, né, dos estados ou dos países. É um olhar para onde que dentro desse contexto, seja ele qual for, existem essas práticas que estão experimentando. De uma forma geral, a gente tem... nos tribunais de contas, antigamente, a validação das contas, né? O carimbo das contas. Hoje me parece que esse é um passado já esquecido, né? Hoje a coisa é um pouco mais à frente. É olhar o a priori, né? Tem tribunais e tribunais de contas ainda, né? a gente vê, por exemplo, o próprio Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, quando a gente olha hoje, tem uma parte considerável dos membros que está presa, se não está presa... 5 dos 8. Dos 8 me parece estão presos. Então, ainda temos muito para 5 dos avançar. 7, perdão. Agora, o que eu vi hoje no lançamento do aplicativo e depois em reuniões, por exemplo, no Tribunal de Contas de Rondônia, de fato me surpreendeu. Com a preocupação, de fato, de melhorar a qualidade da política, de punir as pessoas que estão... Eu estou falando isso... de uma forma verdadeira mesmo. Eu fiquei muito positivamente impressionado que legal. Com as coisas que eu vi, as ferramentas que foram criadas, a quantidade, eu nem sei se as pessoas de Rondônia sabem disso, porque a quantidade de informações que o Tribunal de Contas de Rondônia conseguiu colocar disponíveis sobre as cidades,
acesso à educação, para onde vai o dinheiro, da onde vem o dinheiro, isso é uma informação riquíssima. Bom, estamos de volta. Apenas para a gente finalizar, como eu disse, a cada vez que a gente chega aqui, que tem um assunto como esse, eu precisaria de 2 programas. Tem o site aí, tá na tela aí tá na tela? Pronto, tá legal. Dá para abrir ele aí? Não, se der, muitíssimo obrigado. Rafael, obrigado. Espero você aqui da próxima vez. Eu sei que o TCE está com uma equipe muito boa, que está trabalhando muito nessa coisa que eu vivia dizendo que tem que ser a checagem a priori, não a posteriori. Esse negócio de carimbar a conta não tem nada a ver. E eu espero você aqui da próxima vez. Virei, com muito prazer, muito obrigado. E só lembrando que esse ano é um ano eleitoral e também é um ótimo momento para inovações e renovações na política, né? Boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, hein?